é que vocês estão? Que coisa boa, mais um podcast começando agora para você acompanhar conosco. E eu já te convido, por favor, fica aí com a gente, sabe? Vai ser um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre saúde emocional. Já tô adiantando para você realmente ficar, porque vai ser importante para todo mundo acompanhar o episódio de hoje, tá? Enfim, muito obrigada a você que já é inscrito no nosso canal. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu tô falando, a gente fala sobre empreendedorismo em todos os podcasts, sempre contando uma história, uma trajetória aqui, que você com certeza vai se identificar, vai se inspirar, tem muitos insights, tem muita coisa boa para você acompanhar conosco, tá? É só história boa, tô falando sério. Se inscreva no nosso canal que você vai entender do que eu tô falando. Ativa o sininho das notificações para você sempre receber, né, os nossos conteúdos. Se você não nos segue nas redes sociais, lá no Instagram, por favor, tá? Tá aparecendo aqui na tela para você seguir a gente no Instagram, no LinkedIn. Aproveita e se familiariza aí, faz parte da nossa família, que eu tenho certeza que você vai amar o nosso conteúdo. Certo? Muito obrigada mesmo aos quase 150 mil inscritos já no nosso canal, gente. É muita gente acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigada mesmo por toda essa credibilidade no nosso trabalho, tá? E no episódio de hoje, como eu falei no início, a gente vai falar sobre o universo da saúde, especificamente sobre a saúde emocional, que é uma coisa muito importante hoje em dia, principalmente nos tempos de hoje. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem o prazer de receber ela, que é terapeuta ocupacional e interativa. Seja muito bem-vinda, Daiane Cavalcante. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Primeira vez que você está participando de um podcast? Primeira vez. Olha só, que honra pra gente, né? Poder iniciar isso na sua vida também. Eu tenho certeza que isso vai te marcar, porque podcast é uma coisa muito especial, né? Eu sou suspeita para falar, eu adoro estar desse lado aqui entrevistando, porque eu acabo sempre aprendendo um pouquinho mais a cada episódio que eu faço, com toda a equipe aqui, né, que participa com a gente. E no final das contas, a gente se identifica muito com a história das pessoas. Não vai se emocionar já, calma. Ah, noite Pelo promete. amor de Deus, gente. Não sei se vocês perceberam, a gente tem até um lencinho personalizado aqui agora, ó, do mundo empresarial. Porque em assuntos como esse, né, principalmente que a gente vai falar sobre saúde emocional, abordar a trajetória, isso às vezes realmente emociona a gente, né? E eu que sou uma manteiga derretida, já estou me preparando para essa ocasião também. Mas vamos lá. Você é daqui, do estado de São Paulo mesmo? Onde que você nasceu? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, meu nome é Daiane Cavalcante. Eu nasci em São Paulo, capital. Morei a minha adolescência, a minha infância toda em Franco da Rocha. Minha família é de lá, família pequenininha, foi lá que eu morei até os meus 15 anos. E com 15 anos, eu fui para Jundiaí. Eu fui fazer um colégio técnico lá, que até então era meu sonho profissional era trabalhar com agronomia, agricultura, era isso que eu gostava. Que legal! Sim, e aí eu fui para Jundiaí, estudei, fiz o meu técnico lá, morei no alojamento, então aí já começou uma nova fase na minha vida, né? Para os meus pais, um grande orgulho, mas o coraçãozinho apertado, porque eu sou a única filha mulher, né? E, enfim, fiquei lá por 3 anos e lá houve muitas mudanças, assim, uma grande realização. E eu conheci o meu marido hoje, foi lá na escola. Saímos de lá, nos casamos e aí eu fui para Campinas. Então já fazem 20 anos que eu moro em Campinas hoje, em Barão Geraldo. E vivo lá. Tenho um casal de filhos. A minha caçulinha tem 16 anos. O meu filho mais velho tem 19. E foi uma jornada desafiadora. Muitas coisas aconteceram até me trazer para esse mundo que me encanta, que é do desenvolvimento pessoal. Eu conheci ele em 2016. Começou pelo meu marido. Ele fez um curso de desenvolvimento pessoal para se conhecer, para se cuidar, para evoluir, para ser melhor. E aí eu fui meio... Você foi tocada nisso? Fui tocada, mas eu confesso que a princípio eu falei, acho que não é pra mim. Ele se transformou tanto que ele só falava disso. Todo o tempo ele só falava de desenvolvimento pessoal, ele se abriu demais a esse mundo, isso me causou um bloqueio, assim. Eu falei, quer saber, não quero isso não aguento mais ouvir isso. Houve uma estranheza, um estranhamento, né? Sim, me bloqueou. E enfim, mas eu vi algumas pessoas, amigos, próximos, família, que eles precisavam, sabe? Eles mereciam um cuidado especial. Eu via que tinha alguma dor, uma tristeza. Eu falava, amor, leva a fazer esse treinamento. Mas eu não tinha ido ainda. E foi em 2016 que me causou uma curiosidade. Eu falei, não dá pra gente andar junto desse jeito. Ele não, Ele tá indo pra um caminho... Exatamente. Eu falei, quer saber? Vou lá.
foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi, assim, transformador para nossa casa, para minha vida. E aí eu me interessei, meus olhos brilharam e eu não quis mais sair desse mundo. E tô até hoje, aprendendo todos os dias, vendo a transformação das pessoas, compartilhando as informações de vida, os progressos. As decepções também, porque é disso que parte a decisão, né? De se transformar, de mudar, de buscar o melhor. Então, é isso. Foi o que, há 10 anos atrás, foi o que me fez... O que te motivou. Motivou, e exatamente. Isso é uma verdade, porque o ser humano, ele só aprende e só toma uma iniciativa de mudança drástica, assim, com as dores mesmo, né? Na maioria das vezes. Aquela frase que a gente ouve muito falar, se não é no amor, é na dor. Na maioria das vezes, infelizmente. Assim, o ser humano dificilmente consegue ter esse olhar de mudança na hora que as coisas estão indo muito bem, né? Dificilmente a gente se questiona. É automático, né? É porque tá confortável, né? Quando tá bem, você... E o nosso cérebro é uma coisa muito interessante, porque ele é... eu considero que nós somos muito inteligentes, Sim. né? O cérebro é uma máquina fantástica, mas ao mesmo tempo ele é muito preguiçoso. Sim. Né? E quando a gente... É aquele negócio, é o instinto de sobrevivência. Ele vai fazer o possível para você viver naquilo que ele já está acostumado. E ele vai fazer o possível para você estar programado naquilo que ele quer que você se programe. Não tem jeito, né? Então, tudo acontece com a mudança de mentalidade mesmo. E para isso, tem que ter um esforço muito grande. As pessoas precisam sair daquela zona de conforto. E isso não é todo mundo que está disposto a fazer. Porque causa um desconforto. Causa desconforto emocional, você tem que mudar a sua rotina, tem que mudar muita coisa. E o ser humano não gosta muito de mudança, né? Assim, não tá acostumado muito à mudança. Exatamente. É a dor. A dor que causa, na maioria das vezes. É difícil uma pessoa escolher a melhor opção, o melhor caminho, se ela está confortável daquela maneira. Então, quando tira o conforto dela, quando dói fisicamente, mentalmente, espiritualmente, quando algo se abala, aí sim que as pessoas partem na dor para se desenvolver. Então, é o preço que a gente paga, né? A maioria das pessoas paga para o melhor, para rumo ao sucesso. E de todas as formas, material, espiritual, Sim. conjugal, familiar. Então, é isso, é tirar da zona de conforto. E aí... Claro que é dolorido isso, né? Sim, com certeza. E aí, que tipo de desenvolvimento vocês vivenciaram? Conta um pouquinho, assim, de forma técnica mesmo. Como que foi essa experiência, tanto do seu marido e depois sua? Quando você decidiu também passar por essa experiência? Sim, vamos lá. Qual foi a abordagem, né? Eu me casei muito jovem, né? Com 18 anos eu me casei, logo já veio meu primeiro filho. Meu marido também, novinho, com 20 anos. Então, foi um grande desafio. Eu fui privilegiada, assim. Pra mim, deu super certo. Eu sou realizada hoje. Mas não é fácil e não dá certo pra todo mundo. Nós éramos muito jovens. E aí, eu comecei a trabalhar fora, CLT, né? O meu marido também trabalhava com os pais dele. Eles tinham empresas e eu comecei a trabalhar fora. Mas aí foi ficando cada vez mais desafiador, porque eu tinha um filho pequeno, as condições não eram as melhores, era tudo muito difícil, era um sacrifício muito diário, suado, assim, né? suado. No começo, eu não tinha um carro próprio, então eu tinha que ir pro meu trabalho de ônibus em outra cidade, então as coisas foram muito difíceis no começo. Que é a realidade de muita gente aqui no Brasil, né? Isso Exatamente. que a gente precisa lembrar, né? Fora a adaptação, né? Sim. Eu estava em outra cidade, eu estava com outra família, a minha família não estava por perto, eu muito jovem, cuidando de uma criança. Sem experiência nenhuma, sem maturidade. Exatamente. Querendo ou não, porque, né, com 18 anos a gente acha que a gente é jovem, que a gente é adulto. Ah, meu Deus, se a gente tivesse, né, a mentalidade de hoje. Só que não. E aí foram vários desafios. Eu trabalhei fora por, acredito que 2 anos e meio. Até que o meu sogro resolveu parar com a empresa. Ele falou, filho, você tem que resolver até amanhã pra mim. Você quer continuar? Ou eu posso vender, fechar? O que você quer? Aí o meu marido falou, não, eu continuo. E aí ele falou, amor, vamos? Pega na minha mão e vamos. Eu falei, mas será que eu deixo tudo? Eu tinha outros sonhos. Eu gosto da área da saúde, eu gosto de criança, eu gosto de outras coisas, né? E aí eu tinha deixado pra lá o meu sonho de agricultura, agronomia, porque eu não via mais jeito aqui em Campinas. Pra mim era difícil isso. Mas eu me realizo conversando com crianças nesse ambiente. Eu falei, poxa, é uma mas outra eu esfera tenho... que você gosta muito. Outra esfera. Mas eu tenho os meus sonhos profissionais. Mas naquele momento eu falei, quer saber? A minha maior empresa, a mais importante é a minha família. E é por ela que eu vou agora. E eu larguei todas essas opções que eu tinha. Parei até de estudar naquele momento, sabe? As formações que eu queria, que eu tinha projeto. E fui trabalhar com ele. Tanto que eu estou até hoje. E aí, isso tudo foi desafio em cima de desafio. Não é fácil.
A gente tem Trabalhar que e ceder família. muito, a gente tem que deixar o orgulho de lado, sem esquecer que quem edifica a casa é a mulher. A mulher sabe, ela consegue edificar. Então, tem que saber a hora de ceder, tem que saber a hora de contornar as coisas. A hora e tudo certa isso, de conversar. Exatamente. E tudo A isso, forma certa de conversar. a vida foi me ensinando, porque é muito fácil eu falar, não quero, não vou, não faço. É cômodo, é confortável pra mim, mas não, eu queria estruturar a minha família. Então, os passos que eu tive que dar foi isso. Deixar o orgulho de lado algumas vezes, ceder Alguns sonhos. vários deles, mas o meu maior sonho sempre foi ser mãe e ter uma família estruturada. E eu sou, assim, presenteada por isso, graças a Deus. Então, hoje eu falo, valeu super a pena. Hoje, eu tô trilhando outro caminho. Agora sim, talvez eu me realize profissionalmente cada vez mais. Estar aqui para mim é uma realização. Falar sobre esse assunto é uma realização. E, principalmente, falar da família que eu construí. Que foi por abrir mão de algo lá no passado, mas hoje, para mim, eu me realizo com isso. Então, valeu a pena. E aí, os desafios vieram. Financeiros, do casamento, tantas coisas, né? Meu marido, novinho, mas ele é sistemático, ele é genioso, sabe? Ele sempre foi assim. Tem um temperamento forte. Temperamento forte, aí começou as crianças crescerem um pouquinho mais. Talvez a gente se sente perdido, às vezes, na criação, na educação. Isso é uma coisa, só uma observação, isso é uma coisa muito interessante. Eu não sou mãe ainda, mas eu acho a maternidade, a paternidade, um desafio tão grande. Exato. Porque por mais que você leia sobre o assunto, por mais que você estude, por mais que você vá atrás de informação, nada se compara à sua vivência diária ali. Não existe manual. E você vai aprendendo dia após dia. Você tem que educar uma criança, né, enfim, sem experiência nenhuma. Exatamente. Apenas com a sua referência daquilo que você viveu, da sua criação. E muitas das vezes, sorte de quem teve uma boa criação. Mas nem sempre todas as pessoas conseguiram ter uma boa referência. Exatamente. Né? E é realmente isso. Então, eu tinha idealizado... A minha infância foi uma infância feliz, amada, porém cheia de desafios. Muitas das vezes, assim, eu fui cuidada pelos meus pais. É um grande privilégio. Eles são casados, estão juntos até hoje. Coisa que nesse... Um exemplo muito lindo. Muito lindo, porque hoje você não escuta muito falar sobre isso, né? A maioria dos pais se separaram. Os meus são separados. Exatamente. Os filhos não tem só uma família pai e mãe. Tem a família da mãe com o padrasto, a família do pai com a madrasta. Então, eu tenho esse privilégio. São os 8 avós hoje em dia. Que as pessoas a família é muito grande. têm, São várias casas, várias viagens. É uma coisa maluca. Ao invés de ser 2, né? Tipo, um avô paterno e materno. Exatamente. Do pai e da mãe, não. Tem do padrasto. E, enfim, é uma bagunça que isso. só é uma coisa louca. Então, família eu fui agregada. Privilegiada. Porém, foi desafiador. Em alguns momentos, assim, eu precisei ser mãe da minha mãe quando eu era pequena. Mãe do meu pai. Eu tenho, assim, a minha família, eu tenho a tia que foi mãe. No momento que ela podia, foi a minha mãe. Quando a minha mãe não estava tão presente. Então... eu idealizei a família perfeita. Eu queria construir a minha família e ser o mais próxima que eu pudesse dos meus filhos. Isso tudo que eu passei lá na minha infância me fez ser quem eu sou hoje. Então, é só gratidão por tudo, até pelas dificuldades. Claro. Chegou um momento em que nós nos vimos perdidos, assim. Meu marido ficou perdido também na educação. Porque uma coisa é a gente agir e ter consequências sobre os nossos atos sobre nós. Eu tive uma atitude, a consequência é minha. Outra coisa é eu ter atitude sobre um outro ser e ele pagar uma consequência do que ele nem tá escolhendo. Eu tenho que escolher por ele. Até uma certa idade, a escolha é minha. E ele tem uma consequência por isso. E aí, ele fez essa escolha. No aniversário dele, de 30 anos, um amigo chegou e falou: Fabrício, você merece esse presente, esse treinamento. O Fabrício não sabia para onde ele estava indo, o que ele tinha que fazer, nada disso. Ele só aceitou, porque ele sentia a necessidade daquilo naquele momento. E nessa idade, assim, dos 30, a gente passa por uma transformação de mente, uma metanoia muito grande, né? Enfim, também tem essa. A gente fica meio perdido mesmo. É normal, é normal. Passei por essa fase também, acho que todo mundo passa. Chega aos 30 anos e fala: nossa, eu não sou mais tão jovem pra ficar arriscando, mas também ainda sou jovem pra viver muita coisa. É uma fase meio doida, né? Que a gente fica meio confuso. Será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu quero fazer? Tem muita gente que muda drasticamente, tá numa profissão, de repente quer fazer uma transição de carreira. Por causa disso, por causa dessa mudança, né? Exatamente. E com isso vinha a maternidade, a paternidade. Então, que é uma responsabilidade era um muito grande. Sim. Exato. E aí, eu acredito que o que motivou ele, assim, principalmente aí, foi a paternidade. Eram os desafios de ser pai. E ele foi para esse treinamento. Foi, assim, maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto foi boa essa escolha na vida dele.
voltou, bacana, assim, deslumbrado, o olho brilhando. E desde então, nunca mais foi o mesmo homem. Tudo, ressignificou tudo na vida dele. E hoje, ele é maravilhoso, muito mais evoluído. Porém, a gente busca evolução sempre que pode. Em seguida, foi eu. Foram os meus filhos fazer vários treinamentos também de desenvolvimento pessoal. Então, isso entrar na nossa vida e nós podermos compartilhar com quem a gente ama, nós levamos muita gente, muitos amigos, família, quem eu pude. Eu acredito que foi uma média de 300 pessoas que a gente conseguiu levar. Ô, louco! Pra fazer esse treinamento, sim. Então, assim, se você falar pra mim, cadê essas pessoas? Olha que enche um salão de pessoas que fizeram treinamento pra se desenvolver. E aí, o meu olho começou a brilhar cada vez mais. E por isso que eu não parei e não vou parar. Eu tenho vários projetos novos para estudar sobre isso. Porque eu contemplei muita mudança de vida. Hoje eu escuto muito depoimento de pessoas que falam... Meu Deus, isso foi maravilhoso. Eu não conseguiria chegar até aqui sem me desenvolver. E graças a Deus, assim, o mundo vem abrindo a mente para isso, né? Antes era muito difícil falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre psicologia e tudo mais. Hoje não, hoje tá muito mais tranquilo. As pessoas buscam isso porque virou uma necessidade, né? Sim. Hoje as doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, enfim, qualquer coisa que seja atrelado, né, a essa saúde emocional, né? Antigamente não tinha tantas informações sobre isso, não tinham tantos estudos. E o acesso às informações também era um pouco mais complicado, porque não tinha a internet. Exatamente. Né? Hoje, tá tudo na palma da mão. Hoje a gente consegue ter um pouco mais de informação, a gente tem isso de uma maneira muito mais explícita, muito mais fácil de abordar. E as pessoas estão quebrando um pouco preconceitos, paradigmas em relação a essas doenças emocionais. Porque antigamente existia, até hoje, né? Hoje ainda é um desafio muito grande. Né? Mas antigamente era um pouco pior, eu acredito, em relação a isso. Porque depressão, ouvia falar a palavra depressão, mas que depressão? Isso é falta de trabalho. As pessoas geralmente falam assim, né? Depressão, que síndrome do pânico, o quê? Falta de tomar umas burdoadas. Era o discurso de antigamente, né? Não que seja correto, mas era o discurso de antigamente, inclusive a época que eu também fui criada, então... É isso. Sim, você mudou bastante. O corpo só funcionava do pescoço para baixo. Você podia ir no ortopedista, dermatologista, enfim, clínico geral. Mas no psicólogo, no psiquiatra, você tinha que falar até baixinho quando você conseguia ceder e ir buscar ajuda. Mas hoje chegou com pandemia, com tanta coisa, né? As mudanças, a tecnologia, as escolhas... Virou uma necessidade mundial, assim. Então, é fato que hoje tem muito mais recurso. Hoje as pessoas entendem com muito mais clareza. Hoje a busca sobre isso é muito maior. E eu sou muito feliz e eu acho que é o caminho. Por quê? Porque as nossas escolhas hoje partiram para isso. Sim. Eu acho que se você não buscar... A humanidade vai chorar, vai sofrer colapsar, muito né? mais do que já tem sofrido. Eu acredito muito, assim. Eu costumo até dizer, principalmente para as pessoas mais próximas a mim, né? Meu ciclo de amigos e tudo mais, que todo mundo deveria fazer terapia. Exatamente. Eu acho que, independentemente da abordagem, existem várias abordagens, várias formas de você hoje fazer uma terapia, né? Mas eu acredito que todo mundo deveria fazer, porque terapia, gente, as pessoas... Tem muita gente que ainda tem preconceito, né? De buscar autoconhecimento, mas o autoconhecimento é o que liberta. É o autoconhecimento que traz clareza para muita coisa. E vai doer. Sabe, vai doer, vai machucar sim. Não tem como não doer. Você vai mexer numa ferida que você não quer mexer. Você vai limpar toda a sujeira que tá ali debaixo do tapete, acumulado ao longo dos anos da sua existência, da sua vida, principalmente relacionada à infância, né? Eu acho que a infância é a parte mais delicada, porque nós adultos, a gente tem a nossa criança interior. Exatamente. E muitas vezes a gente acaba tomando atitudes erradas, tendo reações equivocadas na nossa vida, porque a gente não sabe equilibrar esse momento, né? E aí surge a nossa criança e a gente nem sabe o que é ela que tá tomando a decisão, que é ela que tá, às vezes, reagindo, que é ela que tá, né, traumatizada e precisa tratar aquilo, ressignificar aquilo. E a gente só consegue chegar nesse ponto na busca de autoconhecimento. Seja fazendo um treinamento de desenvolvimento pessoal, seja fazendo terapia, não importa. Cada um tem a sua forma de se comunicar. Tem gente que fala assim, não gosto de terapia porque eu não gosto de
ficar falando dos meus problemas, do meu passado pra uma pessoa que eu não conheço, Sim. né? Ficar, né, dando abertura pra alguém que eu nunca vi na vida. Enfim, mas é bem desconfortável no início, mas depois o negócio flui. Não é? É tão importante isso, Depois né, você Dai? vê uma necessidade de você estar lá, tendo a sua sessão de terapia toda semana, isso vira um hábito, vira uma rotina. Eu acho que todo ser humano merece, de verdade. Eu confesso que hoje, por exemplo, as crianças, né, os meus filhos, que já estão numa fase de adolescência, mas se toda criança tivesse o privilégio de fazer terapia, de organizar as coisas que estão dentro da cabecinha, porque vira um acúmulo tão grande, e é simplesmente colocar cada coisa na sua gaveta. E aí aquilo lá fica todo misturado, tudo bagunçado, e aí daqui a pouco você, que não consegue organizar suas coisas, conhece uma outra pessoa, daqui a pouco começam os relacionamentos, e aí vira uma Isso bagunça, passa. vira... Exatamente. Você vai passando os seus medos pro outro, as suas dores para o outro, talvez traumas que eu tenho lá de pequena. Os meus filhos não precisam ter os medos que eu tenho. O meu companheiro não precisa ter as inseguranças que eu tenho. Mas, infelizmente, se eu não cuidar daquela fase que foi a minha estrutura e que eu vou levar para sempre, não tem jeito. Isso vai me acompanhar, isso vai me limitar, isso vai me deixar perder as oportunidades, as minhas realizações. É tudo um conjunto, sabe? E, infelizmente, as pessoas não olham para isso como deveriam. Eu acho que as coisas psicológicas chegaram numa gravidade tão grande. Um exemplo, assim, que eu costumo, né, às vezes comentar com as pessoas. Muitos falam, nossa, essa geração de agora tá muito difícil, essa geração. Sabe o que é o fruto dessa geração? Foi o fruto das nossas escolhas há 10 anos atrás, 12, 15 no máximo, quando nós escolhemos ser realizadas profissionalmente, então eu vou terceirizar a maternidade, vou deixar meu filho na escola com a babá, com o outro, e eu vou ser realizada profissionalmente. Agora eu vou seguir, eu preciso ajudar em casa, eu preciso fazer isso, e eu concordo, precisa mesmo. Mas nós deixamos as nossas funções de pai, de mãe, de educação, muitas das vezes, e agora nós estamos colhendo um fruto disso. Consegue entender? Eu não só entendo, como eu concordo. Então, na verdade, não é geração, somos nós. Quais foram as minhas escolhas lá atrás para acontecer isso com essa geração de agora? Isso é verdade. Porque, assim, hoje é mais fácil. Os pais trabalham tanto por necessidade. Ninguém tá falando que não, né? Precisa trabalhar, tem conta para pagar, tem boleto para pagar. A gente sabe da realidade, né? São poucas as famílias aqui no Brasil que têm uma condição financeira muito boa, né? Que o marido, às vezes, consegue ser o provedor e a esposa consegue ficar em casa cuidando dos filhos. De uma forma tranquila, sem deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando em contas e contas e contas, né? Sim. E isso, geralmente, os pais trabalham muito. E aí veio a internet para ajudar, né? Então, hoje você vê realmente muitos pais... eu tô ocupado, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Tá aqui o celular, vai ver vídeo. Vai ver isso, vai aquilo. E eu lembro, quando eu era criança, que eu não tinha celular. Eu sou da geração que não tinha. Minha mãe tinha que se virar nos 30. Ela trabalhava também. Meu pai também. Era uma loucura. Mas ela dava o jeito dela de ter tempo de qualidade comigo. Então, E eu, filha única, tá? Imagina. Tagarela do jeito que eu sou. Queria atenção a todo tempo. A todo custo. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Eu chegava em casa, eu queria contar para os dois como foi meu dia na escola e tudo. E queria brincar. Sim. Eu era criança, gente. Eu queria brincar, queria desenhar, queria tempo com eles. Minha mãe dava um jeito de sentar comigo, de desenhar comigo, de pintar comigo, enquanto meu pai fazia o jantar, enquanto meu pai fazia alguma outra coisa. Quando não, era ele que ficava comigo enquanto ela fazia, enfim. Então, eles dividiam as funções da casa. A gente não tinha pessoas para nos ajudar. Sim. Babá, não tinha nada disso. Uhum. Então, deu certo. Né? Então, é uma questão realmente muito cultural, de geração. Na época, não tinha internet, então... não tinha o que fazer. Tinha filho, tem que dar atenção. Hoje não. Hoje os pais, foi o que você falou, geralmente terceirizam. Os tempos mudaram, né? E isso, As culturas mudaram. Também. E isso acaba, sim, gerando frutos. Não tem como, são sementes. E a colheita das escolhas lá atrás. Infelizmente ou felizmente. Também não é um julgamento e não é uma opinião. Aí eu acho que entra também a sabedoria da pessoa que é adulta, né? Que precisa ter esse senso de responsabilidade para tentar equilibrar isso de uma maneira inteligente. Porque foi o que você falou, a sua frase de, poxa, sou eu que tenho que tomar uma decisão pelos meus filhos. Isso é muito forte.
não pode ser qualquer decisão, não pode ser feita de qualquer jeito. Nem sempre dá certo. Você é imperfeita. Exatamente. Né? Assim como eu, assim como todos nós, assim, todos temos defeitos e vamos errar. Mesmo querendo acertar. Eu costumo dizer que os nossos pais erraram conosco em muitos momentos, mas erraram tentando acertar. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Tenta fazer o melhor. Porque foi o que você falou, não tem manual, né? Não tem. Não tem manual, Dai, não tem. Não existe uma receita de bolo. Não, poderia ter mestrado, seguir. doutorado, mas não existe. Não existe. É só a vivência. E mesmo se existisse receita de bolo, é do ser humano alterar a receita também, né? Pois é. Tem essa. Porque eu vejo pela minha mãe, ela vai fazer um bolo, cada vez o bolo sai diferente. Sai melhor, mas cada vez diferente. Porque ela resolve colocar menos açúcar, resolve colocar maisena no lugar da amido de milho, né? Não pode falar marca. Amido de milho no lugar da farinha de trigo. E assim vai, entendeu? Vai alterando e no final das contas o resultado é o mesmo, um pouquinho diferente, mas sempre tem isso também, né? As pessoas vão alterando ao longo do processo. Exatamente. Enfim, uma coisa que eu acho interessante abordar, e eu não sei se você concorda comigo, eu costumo dizer que tá na nossa mão quebrar qualquer crença limitante, qualquer trauma possível que você tenha vivido. É o que você falou, o seu marido não é obrigado, entre muitas aspas, a lidar com as suas inseguranças ou você transportar isso para ele, né? Ou seus filhos. Então, tá na nossa mão, de forma individual, acho que quebrar esses paradigmas. Só que aí entra o lance da coragem. Eu falo que tem que ter muita coragem para fazer isso. Eu acho, né? Pelo menos do meu ponto de vista. O que você tem que acredita? ter coragem e são decisões. Porque não adianta nada eu saber onde está a solução de alguma coisa se eu não tiver atitude. Então, na verdade, as pessoas às vezes falam, eu preciso de motivação, eu preciso disso, daqui. Não, o que você precisa é de ação. Então, não adianta você ter coragem e não agir. Não adianta você saber o correto e não ter atitude para mudar. Então, é um passo muito grande, assim. É o primeiro passo de libertação, eu acredito. É você começar a trocar suas atitudes, mudar suas atitudes em caminho dessa evolução aí, que é necessário. Tem uma frase bacana que eu gosto de dizer, assim, sempre, que é assim, ó. Nada muda, mas se eu mudo, tudo muda. E o ser humano, ele tem o instinto de querer mudar o outro, de querer culpar o outro, de apontar o outro. Mas, independente do que aconteça lá fora, independente das suas atitudes, do meu marido, dos meus filhos, de qualquer coisa, se eu mudar o jeito de ouvir, de entender, de abordar ou de tomar uma decisão, tá tudo bem. Então, se a gente tiver o olhar de cada um cuidar da sua mudança, é o suficiente. E as pessoas não têm esse olhar. Num casamento, por exemplo, a preocupação maior, nossa, porque meu marido, porque ele devia ser assim, porque ele devia mudar, porque... Não, você deve mudar. Você deve evoluir, você deve saber o jeito de abordar, o jeito de receber qualquer informação. Isso sim é uma mudança por completo. Eu não consigo mudar o outro, eu não tenho esse poder. Eu tenho o poder de conduzir algumas coisas, mas mudar o outro, o poder não está sobre a minha mão. Eu tenho o poder de mudar o meu interior. De saber até que ponto é o meu limite, até que ponto eu tolero alguma coisa. Isso é uma escolha minha. A importância de eu saber falar um não, porque muitas das vezes a gente fala assim pra tudo e a gente quer aceitar tudo, a gente quer dar conta de tudo e as cobranças são muito grandes em cima da gente. Na maioria das vezes, em cima das mulheres, a cobrança é muito grande. Mas e aí, qual é o seu problema de falar não? Qual é a sua dor? Ah, vamos hoje sair na casa de amigos. Você quer ir? Tá tudo bem? Ou eu preciso sempre falar sim, vamos, eu vou fazer isso? Não, tá tudo bem se eu disser não. Hoje eu não quero, isso é uma coisa muito legal, né? Eu até brinco assim, quando você fala não, sem justificar, porque as pessoas esperam que você fale não, mas você dê uma desculpa, né? Tipo, você justifica o porquê você tá falando não. Ah, eu não quero ir, não vou. Por que você não vai? E quando você aceita, ninguém pergunta, mas por que você quer ir? Exatamente. Ninguém fala. E você não precisa verdade. justificar. Você fala assim, vamos no churrasco? Vamos. Ah, beleza, então vamos. Todo mundo já coloca carne, já né? Ah, não. Sim. Aí você fala, não vou não. Por quê? Ah, mas por que não vai? Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? Enfim, você tem que ficar justificando. É meio complicado isso, as pessoas não estão acostumadas a ouvir não, né? Não, mas parte de você, porque, eu preciso falar não, mas o que eu vou falar? Qual vai ser a minha justificativa? E não precisa. E quem nunca, né? Teve que mentir. Exatamente, e não precisa. E tá aí o erro, né?
Esse é o problema. Começa uma mentirinha pequenininha e as coisas, por menor que seja a mentira... Né? Não é bacana, você não precisa legal, né? daquilo. Não precisa fazer isso, né? Enfim, é um processo de desconstrução, né? Exatamente. Enfim. E eu desejo muito, assim, que as pessoas passem a se desconstruir e construir um ser humano melhor. E isso é pra mim, não é pro outro. Esse é o mais importante, sabe? Então, o que eu puder estudar, buscar, evoluir e compartilhar com as pessoas sobre isso, eu sinto que é a minha missão. Eu descobri no desenvolvimento pessoal qual era a minha missão, e é essa. Eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de realização, de brilho nos olhos, de coração transbordar ao ver uma pessoa falar, nossa, que bacana, eu ouvi aquilo e eu mudei, aquilo me agregou, aquilo melhorou a minha família. É isso, é missão, sabe? Eu acho que se todo mundo puder compartilhar, multiplicar isso, eu acho que vai ajudar numa fase que a gente vive hoje, numa etapa, numa jornada do mundo, onde é a necessidade maior, sabe? E como que você, Dai, encara essa mudança toda no mundo hoje que a gente vive se comparando? Num mundo cheio de comparações, num mundo onde principalmente as mulheres são mais afetadas, né? Porque nós somos bombardeadas. Sim. E isso não é porque eu sou mulher, assim, que eu tô falando isso, mas é porque é a realidade. A mulher, ela tem que se preocupar com coisas que o homem não precisa se preocupar, né? Sim. Desde a moda, né? Até o corpo, até tudo. Profissão, salário. É uma luta muito grande. As mulheres, elas vêm realmente lutando para conquistar um lugar ali na sociedade. Mas muitas vezes a gente também vê que esse lugar está cada vez mais distante para nós também. Estamos nos distanciando daquele modelo que realmente deveria ser, né? Muitas coisas eu acho que foram entrando ao longo do caminho. E eu acho que isso envolve até uma visão espiritual, né? Que aí eu não sei se todos compartilham, né? Da mesma visão. Mas eu acredito muito, foi o que você falou. A mulher sabe, ela edifica o lar. Mas para a mulher ser sábia, é um caminho, né? Desafiador. Um caminho bem, assim, de muita coragem mesmo. Sim, existe muita cobrança, né? O corpo perfeito, dar conta de tudo, cuidar de tudo. E olha, talvez o que eu fale aqui, as pessoas, eu espero que interpretem da maneira que eu tô dizendo. Eu fiz algumas escolhas. Eu preciso ser cuidada. Jamais eu quero ser o homem da casa. Isso são as minhas escolhas, ok? Uhum. Porém, as mulheres já tinham muitas tarefas. E ainda resolveram ser o homem da casa. Muitas. Então, é um grande orgulho para muitas mulheres. Eu saio, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. O meu marido, ele, num período, ele pode cuidar da casa, ele pode cuidar das crianças. Não que isso esteja errado. Mas a mulher, ela colocou uma couraça tão grande sobre ela e ela tá deixando de ser cuidada. Essa é a minha impressão. Então, o que já era sobrecarregado ficou muito pior. As cobranças de perfeição ficaram muito piores. É verdade. Então, cuidar dos meus filhos sozinhas, por exemplo, nessa fase de separação. Então, a mulher, ela já é demais, ela já é forte, ela já é guerreira. Mas, em alguns momentos, ela quis tomar um outro lugar muito mais pesado do que o dela. O homem, ele foi feito para ser forte fisicamente. E ela mulher não foi preparada para isso. Não foi. Não então, foi criada para isso. Isso está prejudicando muito mais, sabe? Então, além das tarefas normais, as que a gente já tem, muitas mulheres ainda estão pegando tarefas que elas não precisavam para ela. Tem mulheres que não aceitam ser cuidadas, ter um carinho, acham que não pode descansar, acham que não pode deitar a cabeça no travesseiro e ter um cafuné. Tudo bem, eu tenho alguém que cuide de mim. Não, é um orgulho para muitas mulheres falarem, não, eu faço, eu aconteço. Eu também sou desse tipo, que eu gosto de fazer e acontecer. Da independência, né? Aquele sentimento Exatamente. de independência, de você não precisar. E tem muitas mulheres hoje que são... você precisa... você não pode depender de homem. Você não pode depender de ninguém. Você tem que ser independente, você tem que buscar o seu. E talvez ela ouviu isso lá quando era criança. Na criação. Porque era muito mais difícil antes, né? O homem valorizava de uma outra maneira a mulher. E aí as mães ensinavam isso. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ser seu dinheiro, você tem que ser independente. É o primeiro passo. E geralmente vem de uma mulher frustrada,
Pois é. Né? Que aconselha isso, porque às vezes não vive um casamento feliz. Exatamente. E aí fala, olha, você não pode depender de homem. E ela tá falando muito dela. Eu vou contar até uma experiência aqui que não tem nada a ver com essa parte emocional voltada para casamento. Mas aconteceu comigo. E graças a Deus, eu acredito até que tenha sido o Espírito Santo mesmo de Deus que tenha me dado essa revelação naquele momento. Eu tava num trabalho em São Paulo e eu não estava feliz. Era um trabalho que, financeiramente, foi o melhor salário. Foi o trabalho que, assim... Sabe aquele trabalho que gera orgulho na família toda? E fala, nossa, que legal, que independência bacana. E eu realmente estava me sentindo, no começo, me senti muito empoderada. Falei, nossa, que legal, né? E sempre foi meu sonho trabalhar em São Paulo, morar em São Paulo. Falei, poxa, legal. Só que a experiência do trabalho não foi nada daquilo que eu imaginava. Nada, absolutamente nada. E aí, eu fui ficando depressiva mesmo. Eu só não sabia que era depressão na época, mas eu fui ficando triste. Eu ficava feliz quando chegava sexta-feira e eu voltava pra casa. Sim. Mas quando chegava segunda e eu tinha que voltar pra São Paulo, eu ficava triste. Então, nessas horas eu vi que alguma coisa estava errada, né? Não estava legal. Sim. E aí, no momento que eu cheguei na conclusão de que eu não queria ficar mais, cheguei pra pessoa responsável e falei, olha, não tá legal. Não tô me encaixando dentro dos moldes que vocês querem, não tô me sentindo eu, não consigo ser eu, não dá pra trabalhar assim. Não tá bacana pra mim. Aí eu ouvi a seguinte frase dela, uma mulher, que contraditório, né? Eu ouvi assim, que pena, esse era o emprego da sua vida. Falei, nossa, que forte, né? Na hora eu até ia responder, mas sabe quando eu senti assim, ó, alguém tampando a minha boca. Foi um negócio muito doido, foi uma experiência muito, muito individual mesmo. Sim. E naquele momento eu tive a clareza e a certeza de que ela tava falando dela. Sabe? Uhum. Porque eu ainda tava no início, mesmo assim, da minha profissão. E eu falei, gente, e ela já não, ela precisou sair de outras estruturas de trabalho para estar ali naquele ambiente. Então eu vi ela falando dela para mim. Falei, não vou pegar essa informação para mim, não vou guardar isso dentro do meu coração. Sim. Naquele momento eu orei, entendi a situação e consegui ter essa sabedoria. Mas geralmente as pessoas elas são impactadas com as frases, né? Seja dos pais, dos irmãos, dos familiares, seja do seu gestor, das pessoas que trabalham com você e tomam aquilo para si. Por falta de conhecimento, por falta de autoconhecimento. E aquilo passa a ser uma verdade absoluta na vida daquela pessoa e vira uma trava. Exatamente. São as crenças limitantes que são Impostas inseridas. ali. Exatamente. Exato. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. A gente ouve isso, né? Desde criança. Poxa, mas se o meu trabalho requer que eu trabalhe a partir depois do almoço, qual o problema? Será que eu não vou ser próspero? Será que porque só quem levanta madruga? cedo? Exatamente. Então são várias coisas. E essa questão de dinheiro sujo, dinheiro é sujo, sabe? São muitas coisas que hoje a gente enxerga o poder que tem sobre as decisões, sobre as atitudes, sobre a prosperidade, sobre tantas coisas, sabe? Quebrar crenças você precisa ceder, você precisa deixar o orgulho de lado, aceitar e entender o quanto é necessário desconstruir para o negócio fluir de novo. E tá tudo bem. O problema é as pessoas enxergarem isso com clareza, sabe? Mas é extremamente importante você desconstruir aquilo tudo que você ouviu na infância para você não passar para o outro as dores. Foi muito bacana você reconhecer de que ela estava falando dela e não de você. Como é que ela sabe o que é a sua realização e falar com aquele poder, né? Exatamente. E assim, não conhece a minha história. Eu acho que o que deu para eu conseguir diferenciar isso naquele momento foi justamente a falta de proximidade que eu tinha com a pessoa, né? Porque se talvez fosse a minha mãe falando isso pra mim, talvez me impactasse diferente. Sim. Talvez aquilo realmente... talvez eu tivesse mais dificuldade de interpretar aquilo da forma como eu interpretei. Talvez aquilo ficasse em mim. Não sei. Mas eu acho que por ser uma pessoa distante da minha família, distante da minha realidade, não ser próxima, foi mais fácil. Né? Mas ainda assim, dependendo da situação, acaba sendo impactante mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente profetiza, com as coisas que saem da nossa boca, principalmente em relação a nós mesmos. Exatamente. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E em relação ao outro. Ter responsabilidade, né? Na hora que você vai se comunicar. Porque eu acho que isso impacta muitas vezes. Dependendo do que você fala para uma criança, por exemplo, aquilo fica marcado pro resto da vida.
E dor é dor. Não dá pra você medir se aquilo é, né, qual que é a intensidade da dor. Porque esse eu acho que é um problema que o ser humano ainda tem. E é bem difícil de você desconstruir isso. O julgamento. Né? Eu sempre tomo atitude pensando no que o outro vai achar. Infelizmente, isso não é o correto, né? Mas as pessoas pensam isso. Por exemplo, no exemplo que você deu do seu trabalho. Para sua família, era uma realização, mas para você não estava feliz. E até hoje, eu ouço isso, assim... se você tivesse ficado lá, talvez... Não, talvez eu teria ficado pior. Porque eu sei o que eu vivi. O que é realização para você é você. Exato. Talvez a sua realização não seja a minha. Então, é o ser humano entender e respeitar o querer do outro. Mas, às vezes, nem a gente mesmo respeita, sabe? A gente toma as atitudes pensando no que o outro vai pensar. E não tá errado. Porque foi aquilo que você aprendeu. Poxa, eu preciso me preocupar. O que os meus pais vão achar? Eles investiram no meu estudo, no meu conhecimento, me ajudaram, me apoiaram. Então, não tá errado. Mas eu acho que buscar qualidade de vida no mundo que a gente vive hoje é o viver realmente, sabe? É necessário. E para você, Day, assim, o que você considera os pontos principais que as pessoas que estão nos acompanhando, por exemplo, podem começar a se questionar para gerar essa metanoia, para gerar esse ponto de reflexão? O que você vivenciou na sua vida, assim? Quais foram os primeiros passos que você viu uma mudança significativa em você que você poderia aconselhar e deixar para as pessoas que estão nos acompanhando? O que me fez, tá? O que me fez enxergar é que, por exemplo, né? Eu tinha algumas dores e quando eu falava de qualquer coisa da minha infância, a lágrima já escorria nos olhos. Então, para mim, eu só via como coisa triste. Pra mim, mesmo você tendo ciência de que você viveu uma infância... feliz, assim, não feliz, mas como você disse, foi uma infância... Sim, eu tive amor. Que você teve amor, exatamente. Né? Mas eu lembrava de trajetórias que eu só via tristeza. Quando falava de infância, nossa, o meu semblante até mudava, assim, sabe? Então, eu via tristeza. Eu resolvi ressignificar tudo isso e hoje o maior orgulho é que sem a infância que eu tive, sem a trajetória e o percurso que eu fiz, eu não seria quem eu sou hoje. Então, hoje, para mim, isso é um motivo de alegria, sabe? Então, aquela tristeza ficou lá atrás, acabou. Foi colocada uma pedra naquilo e graças à minha infância, eu tô aqui hoje você dessa tá aqui. maneira. Eu busquei o que eu busquei, sabe? Então, eu sou muito grata. Para mim, isso foi a chave que virou. Agora, eu acho que as pessoas deveriam colocar na balança em quais áreas eu estou satisfeita. Eu tô contente comigo como pessoa? Sem Quem mentir sou pra eu? si mesmo, Exatamente. Tá? Pelo amor de Deus, seja transparente com você nessa hora. E eu não tô dizendo pra você sair falando pro mundo, não. Não, escreve lá num papelzinho. Quem sou eu primeiro? Porque muitas das vezes, quem é você? Aí a pessoa fala assim, eu sou a Daiane, esposa de tal, mãe de tal, faço isso, faço... Não, quem é você sem ter o seu marido, ou sem ter seus pais, ou sem ter seus filhos? Quem é você? Você sabe quem é você? Você tá feliz com o seu trabalho? Profissionalmente, tem algo para melhorar ou tá bacana? Tá bacana. Então, tá bom, vamos pro próximo passo. Você com seus amigos, com a sociedade, o mundo que você vive, a tribo que você anda, é bacana? Você tá satisfeito? Te alegra? Te satisfaz? Ok, então vamos para o próximo passo. Seu corpo tá do jeito que você gostaria? Sua saúde? Sua alimentação? Ou você se sente constrangida em algum momento? Então, é fazer um balanço e uma reflexão de um todo. Qual é a área que você está mais contente? Qual é a área que você não está feliz? Quais mudanças você precisa adequar nisso? Na minha opinião, é esse balanço. E esse balanço é entre você e você. Porque o maior desafio é com você, não é com o outro. Então, na minha opinião, essa é a mudança de chave. Analisar todos os fatores em quais eu sou realizada, em quais eu preciso de mudança. E aí, sim, partir para o que você acha que deve ser feito. É fácil? Não é fácil. Não é. Se fosse, todo mundo estaria perfeito. É verdade. Mas eu acho que é extremamente necessário. Então, você pontuar aonde você precisa das mudanças, qual área que você está melhor, fazer muito mais o que te satisfaz. Eu acho que a vida passa num sopro. Eu tive uma experiência que me fez viver muito mais intensamente, ser muito mais feliz, estar muito mais com as pessoas que eu amo. Eu confesso que em uma fase da vida, eu deixei de acreditar nas pessoas, assim. Eu falei, nossa, fiz tudo errado. Ensinei meus filhos a estar sempre rodeado de pessoas, estar com amigos. Sempre a gente... somos sempre convidados para muitas coisas e gostamos que as pessoas estejam sempre com a gente. Isso é a minha família.
E aí, num tempo, eu falei, tanta decepção, o que eu fiz com os meus filhos? Eu ensinei eles que eles têm que viver rodeado de gente, e agora eu acho que eu fiz tudo errado. E aí, eu fiz os meus treinamentos, e aí eu entendi, não, tem jeito. Mas não é fácil você viver rodeado o tempo todo também, não é fácil. Mas eu optei por isso, com todos os desafios, eu optei por isso. E aí, numa fase da minha vida, que foi a mais desafiadora até hoje, eu imagino, falando de saúde mental, foi há 3 anos atrás, onde sou eu e o meu irmão, nós somos só nós dois, 1 ano e meio de diferença cada um, eu sou mais velha, ele é o mais novo. E aí ele falou pra mim assim, Fia, eu tô indo embora, 2 horinhas eu chego aí. Eu falei, não vem não. Eu vou, 2 horinhas eu chego, não se preocupa, te amo, me espera, tá. E depois de 2 horinhas ele não chegou e não voltou nunca mais. Ele sofreu um acidente e meu irmão faleceu. Pra mim, isso foi a chave que virou em viver intensamente, em amar como eu puder, em tomar as decisões do que realmente me faz feliz, porque a vida é um sopro. Ele mais jovem, saudável, trabalhador, e ele se foi. Ele falou pra mim que em 2 horas ele ia chegar e nunca mais ele chegou. Então, psicologicamente, pra mim, foi o momento mais difícil. Até hoje, faz só 3 anos e parece que não aconteceu. Parece que eu vou chegar na minha cidade e ele vai vir na minha casa pra gente sorrir e brincar. O que me conforta? Que ele viveu intensamente esses 33 anos da vida dele. E eu levo isso pra mim, eu falo, o Nuno me ensinou tanto depois que ele se foi, mas tanto. O verdadeiro significado de estar bem, de viver feliz, de não se preocupar tanto com o outro, sabe? De fazer o melhor pra mim, porque a vida é um sopro. Idade não significa vida, saúde não significa morte. É simples. Eu tô aqui hoje, eu não sei se eu vou estar amanhã. O que foi minha plantação? Qual será a minha colheita? Qual está sendo a minha colheita? Minhas escolhas? Então, esse é um assunto muito extenso, que se deixar, eu fico falando aqui por dia sobre isso, porque todos os dias eu aprendo. Quando eu percebo que eu não estou tomando atitudes que estão me deixando tão bem quanto deveriam, que isso é o poder tá na minha mão. Aí eu volto e falo, poxa, eu preciso rever algumas coisas, porque... Vamos reprogramar aqui. Vamos reprogramar. Vamos viver o melhor que a gente pode hoje. Claro que tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não gostaria, mas isso é a vida de adulto. Não dá pra fazer só o que a gente quer. Claro. A gente tem que fazer coisas que a gente não gostaria. Mas o máximo que eu posso, viver, viajar, estar com pessoas que eu amo. E se elas não são tão sinceras e leais assim, ok. Eu estou fazendo o que eu sou. O que ele cabe faz a você. É responsabilidade dele, sabe? Então, é isso. São as minhas escolhas hoje, são essas. Pensando nesse sopro aí que a vida... Vivendo menos no passado, menos no futuro, né? Porque é essa ansiedade que a gente vive hoje. E tentando realmente focar no presente, que é o que a gente tem hoje. Que, na verdade, eu acho que o futuro não existe, tá? No decorrer, eu também aprendi isso. Eu penso assim, tá bom? Às vezes a gente trabalha e faz e busca. Eu vou buscar para o futuro. Amanhã, teoricamente, é o futuro. Mas quando eu chegar amanhã, é o meu presente, não tem futuro. Eu vou trabalhar 40 anos, depois de 40 anos eu vou me aposentar 50, 60 para o meu futuro. Será que eu chego no futuro? Todos os dias para mim é um presente. Eu preciso me programar para o meu presente. Porque quando você chegar no amanhã, no daqui 10 anos, daqui 20 anos, é futuro? Ou é o seu presente? É o presente. Entende? Claro que a gente tem que fazer programação. Claro que a gente tem que se organizar com algumas coisas. Mas eu tento deixar as coisas mais leves. As pessoas pensam que precisa de muita coisa. E, na verdade, elas não precisam de tantas coisas assim. Elas acham que elas precisam de algo que o dinheiro compra. Mas o melhor de tudo é a construção interior que elas fazem. Que isso o dinheiro nenhum compra, entende? Elas estão correndo atrás de coisas que... lá na frente elas vão falar, poxa, agora tudo isso que eu conquistei, não compro o que eu realmente precisava. Gente do céu! Eu sabia que o bate-papo hoje ia ser bom, mas tá ficando melhor do que eu imaginava. São muitas reflexões, viu, Dai? Muitas mesmo. E eu acredito que... eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma. De verdade. Você gerou uma mudança aqui na minha mente, inclusive. Essa história de futuro é meio doido, mas é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso e faz todo sentido, realmente, assim. E faz realmente a gente valorizar, querendo ou não, uma mentalidade dessa, né? Essa forma de pensar faz a gente valorizar mais as pessoas que estão à nossa volta, ter mais gratidão por tudo aquilo que a gente já conquistou, enfim.
muitas vezes, né? Já vi várias frases assim nas redes sociais, principalmente, que muitas vezes a gente tá agradecendo coisas, né? Ou vivendo coisas que, sei lá, alguns anos atrás, a gente tava orando pra ter. Pediu muito. Pediu muito. Então, é que a gente cai no esquecimento, né? Isso é uma coisa meio... Nunca você tá satisfeito. Não, isso é do ser humano, né? É aquela busca mais. constante. Você pede. Mas quando você alcança, você esquece de agradecer. Porque Pois você está no próximo pedido. Exatamente. Já aquilo nem faz tanto sentido mais. É igual criança, né? Quando pede um brinquedo, brinca 2, 3 vezes lá, depois esquece. Né? Tipo, geralmente, é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. Ó, tem um cafezinho aqui pra você. Vou aproveitar esse momento pra gente falar aqui da Print, que tem... enfim, a gente tem o apoio da Print, né? Muito obrigada, inclusive, por serem nossos parceiros aqui do Programa Mundo Empresarial. Eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas, enfim, qualquer material promocional, a Print é mais do que especialista em entregar tudo isso de qualidade, com agilidade e com ótimos preços também. Tudo com tecnologia de ponta e um atendimento diferenciado pensado para quem vive esse dia a dia dos negócios, nessa correria dos empreendedores, né? Então é muito simples, acesse print.com.br, conheça mais o site deles, todo o trabalho que eles podem oferecer, todo o auxílio que eles podem oferecer para sua empresa e descubra como você pode levar essa identidade visual para outro nível, assim como a Print já é, né? Muito obrigada pelo apoio aqui do podcast Mundo Empresarial, inclusive. Dai, falando sobre... desafios, assim. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ou que você acredita que são os maiores desafios que as pessoas podem enfrentar nessa descoberta, nessa busca por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal e que acaba, consequentemente, atrelando ao desenvolvimento profissional também, né? Porque uma pessoa transformada internamente, emocionalmente, ela também modifica o ambiente em que ela trabalha. Sim. Ela modifica tudo à sua volta, né? Ao seu redor. Bom, na minha opinião, assim, do que eu vivo, o mais desafiador, com toda certeza, foi no momento em que eu me deparei com esse cenário onde eu precisava descobrir quem sou eu. Isso, para mim, sempre foi um grande desafio. O meu perfil, eu sempre vivi para o outro, sempre. Eu deixei tudo por opção minha e muito feliz por isso, pelo meu casamento, pelos meus filhos. E desafiador demais me enxergar sem eles, sem o meu marido. Tanto que hoje as crianças já estão numa fase de adolescência, né? Cada um trilhando o seu caminho. Então, já nesse momento... a desmamar mesmo, desmamar. Né? Literalmente. Pra mim, é a fase mais difícil, tá sendo essa. Então, agora as minhas escolhas... Mas isso gerou uma certeza de que eu preciso trilhar o caminho que me satisfaz. Assim, tenho novos projetos, eu quero me especializar em muito mais coisas e agora chegou o momento de eu me profissionalizar ainda mais no que eu gosto. Mas esse desligamento, para mim, é muito desafiador. É me olhar e falar, eu sou Daiane Cavalcante e com todos os adjetivos sem pensar neles, sabe? Porque eu sempre optei por viver por eles. E hoje eu tô trilhando uma jornada... Você tá se redescobrindo, né? Exatamente. Então, para mim, esse é o maior desafio. O estar ali sozinha agora na minha jornada profissional. Claro que eles sempre estão nos bastidores, são as minhas maiores referências, o meu apoio. Mas essa realização é minha. Esse caminho é seu. É meu, Literalmente. Esses passos. Então, para mim, esse está sendo um grande desafio. Eu acho que, para as mulheres em geral, também, eu acho que se encaixa esse desafio, sabe? Porque nós sempre fazemos tudo por outras pessoas, pela casa, por tanta coisa, né? Sei lá quem é casado, quem não é, mas nós escolhemos pelo outro. Mas quando você e você fala o que eu quero pra mim, qual decisão eu vou tomar sem pensar no que vão achar, no que vão idealizar sobre mim, eu acho que isso é desafiador, porque o ser humano a maioria não tá modelada para isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio, você viver pensando no seu propósito, nos seus desejos, sem pensar no julgamento das pessoas. E para você, assim, quais foram as suas maiores inspirações? Ou quais são as suas maiores inspirações para você
decidir trilhar esse caminho e hoje, consequentemente, está buscando cada vez mais somar na vida de outras pessoas, né? Levar esse conhecimento que você conseguiu adquirir, essa transformação que você teve na sua vida, na sua casa, na sua família, enfim, para outras pessoas, para o máximo de pessoas que talvez você consiga atingir um dia. Bom, eu tenho várias referências, né? Eu costumo dizer referência porque exemplo, a gente coloca um peso muito grande sobre o outro, né? E todo mundo é falho. Mas uma das minhas referências hoje é, com toda certeza, minha tia. Como mulher, como empreendedora, como uma pessoa guerreira que nunca desistiu e que me mostra todos os dias que sim, é possível. Nós vivemos ali muito boa parte da minha infância juntas, aonde a minha realidade era a realidade dela, aonde eu tinha ela como um alicerce na minha vida, sabe? A minha mãe, as minhas tias, mas a minha tia Miriane em específico, porque a nossa idade era mais próxima e ela cuidava de mim como filha. E aí, hoje, ver o sucesso que ela é como pessoa, principalmente, a evolução como pessoa e depois a consequência de grandes empresas, grandes negócios, uma pessoa que me brilha os meus olhos de pensar. Então, todas as vezes que eu vejo uma dificuldade e que um obstáculo e que eu falo, será que vai dar certo? Não existe o será. Porque com ela aconteceu do nada. Deus criou o que ela agradece todos os dias hoje. Então, para mim, até das coisas difíceis e até daquilo que eu nem conquistei ainda, eu agradeço, porque eu aprendi isso com ela. É uma grande referência. É uma grande referência ver a maneira com que ela trata as pessoas, o seu trabalho, a gratidão sincera que sai do brilho dos olhos, não precisa de palavras, é uma referência para mim. Eu tenho algumas mulheres, algumas companheiras que me inspiram também, como mulher, como empreendedoras, como empresárias que têm os desafios que eu tenho, que muitas têm, de lidar com família, com trabalho, com tantas coisas, sabe? E elas não desistem. Então, todas as vezes que eu falo, nossa, tá demais, tô cansada, será que eu vou conseguir? Eu olho para elas e eu falo, eu consigo, porque elas conseguem. Então, e quando elas estão nesse sentimento, elas olham para mim e aí uma pega troca, na mão da outra, sim. Então, é por isso que mesmo com algumas decepções com pessoas, que o ser humano é muito falho, mas eu eu optei por acreditar nas pessoas. E eu acho que junto, a gente sempre é muito mais forte. Buscar conhecimento, pegar na mão lá do mais forte para eu pegar na mão do mais fraquinho e trazer alguém comigo sempre. Essa é a minha missão, é o meu olhar, é o meu ponto de vista. Foi a escolha que eu fiz para minha jornada. Quando você fala sobre decepção, eu acho interessante isso, porque geralmente, e eu falo por experiência própria, e nisso eu não tenho como não me emocionar também, porque a gente vai se decepcionar. Sim. Ninguém te conta isso, né? Mas nós vamos nos decepcionar. E geralmente, as decepções, as maiores decepções, elas vêm de pessoas que a gente menos espera. Das pessoas mais próximas. Mas isso não significa que a pessoa falhou com você. Mas talvez da expectativa que você criou. Exatamente. Na verdade, as decepções, geralmente, elas acontecem porque nós idealizamos uma pessoa. E essa pessoa não é obrigada a corresponder àquilo que a gente quer. Ela não é obrigada a fazer aquilo que a gente quer. Ela não é obrigada a ser como nós queríamos que ela fosse. Sim. Né? Isso a gente só aprende com a vida, com a maturidade e nas sessões de terapia aí, nessa jornada de autoconhecimento. Isso, quando você entende isso, sai um peso. Né? Porque você passa a olhar aquela pessoa como ser humano. E não que ela seja obrigada a corresponder às expectativas que você criou. A gente tem essa mania de idealizar, né? As pessoas, principalmente as pessoas que são mais próximas. Exato. Os nossos familiares, nosso marido, filhos, pais, né? Enfim. Então, é um ponto bem fora da curva se você for levar, assim, essa palavra decepção. Porque a palavra é muito forte, né? Sim. Isso que você está dizendo entra no que eu disse sobre a mudança tem que estar em mim. Eu tenho uma pessoa como referência, eu optei por isso. Eu vejo nela coisas boas, mas se ela falhar, ok. Eu não posso culpá-la, mas claro não que para pensar dessa maneira, super mulher, né? Para pensar dessa maneira, a gente leva muito tombo. Eu me decepcionei justo com aquela pessoa. É claro, uma pessoa distante, o que você espera de uma pessoa distante? Nada. Qual é a referência que você tem? Nada. Você tem dos próximos, dos Exatamente. amigos, da família, de quem está por perto. E qualquer pessoa está sujeita a errar. Tem consequência? Tem.
daí cabe a você um afastamento ou não. Mas eu acho que o que a gente deposita de expectativa na pessoa depende da gente e não dela. Só que é muito difícil a gente entender isso. E aceitar, principalmente, Pois né? é, porque uma coisa é você falar. Uma coisa é eu estar aqui falando, outra coisa é eu vivenciar. Porque quando a gente vive, tem sentimento. Claro. Então, é distante uma coisa da outra. Pra você entender isso... É difícil racionalizar tudo, né? Principalmente Não dá. racionalizar sentimento. Exatamente. É bem Então, difícil. por isso que é muito mais fácil você falar sobre Sim. o correto do que você agir. Mas tem Sim. que haver uma junção, porque senão é uma hipocrisia. Como é que eu falo uma coisa e vivo outra coisa? Sim. Mas é um desafio diário. E claro, quando eu falo sobre decepção e tudo mais, eu não tô falando de erros grotescos, né? Sim. Assim, é claro que tem a escolha do outro também pensar em você e não agir de uma maneira imprudente, sabe? Eu não tô falando de violência, não tô falando de traição, não tô falando dessas coisas. Eu tô falando de decepções cotidianas, né? Sim. De às vezes você esperar algo de alguém que e a pessoa não corresponde àquilo que você esperava. No dia a dia mesmo, né? Essas grandes decepções que a gente costuma, às vezes, viver na nossa vida, que às vezes são viradas de chave, muitas vezes, né? Geram algumas complicações emocionais, às vezes. Eu não tô falando disso. Tô falando no cotidiano mesmo, né? Na convivência diária. Sim, porque na verdade, quando é muito grave, é uma questão de caráter, né? Sim, eu acho que é um desvio de caráter, né? Muito Exatamente, grande. já muda. Mas E isso impacta mesmo, não tem como não impactar, né? Não tem como não impactar a família, não tem como impactar, às vezes, o trabalho, a empresa, né? Às vezes a igreja, qualquer coisa. Dependendo da atitude que a pessoa tem, sem pensar nas consequências, muitas vezes gera aquele efeito dominó, sim, né? por isso, como você citou igreja, né? Por isso que muitas pessoas, às vezes, saem de algumas igrejas, mudam de igreja. Aí, se você perguntar, a maioria das pessoas, o motivo principal é olhar o decepcionei, outro. Exatamente. Nossa, fulano fez isso, Beltrano fez isso. Mas você tá indo na igreja para olhar o quê? Pra olhar... Não, e eu costumo dizer que quando você vai à igreja, a igreja é o lugar onde tem as piores pessoas. Teoricamente, assim, né? É um hospital espiritual, é um hospital Pois esse que era o você olhar. precisa buscar a cura, né? E a sua cura. Não ficar Exatamente. olhando o tombo do outro e a pedra. É claro que na palavra, especificamente, agora tô entrando num detalhe muito específico, né? Diz que a gente tem que tomar cuidado para não servir de pedra de tropeço para o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Zelar por isso, porque às vezes você acaba sendo uma inspiração para alguém e, obviamente, né? Se você não pensar, pode ser que você, enfim, atrapalhe aí a caminhada do seu irmão, enfim. Mas, num modo geral, as pessoas precisam buscar de forma individual, buscar a cura Exatamente. para si. Não, como foi o que você disse no começo, ninguém muda ninguém. Não, eu acredito que não. A Né? pessoa tem uma personalidade, ela melhora um pouco, modela algumas coisas. Cada um tem um temperamento, uma linguagem de amor, enfim. Mas a gente não tem o poder de mudar o outro, a gente tem o poder de mudar a gente. Infelizmente, a gente só vê isso lá no final. Primeiro, a gente tenta mudar todo mundo ao redor, mas a E gente... é um desgaste tão grande. Pois é muito mais fácil você tentar Ai, meu se Deus. remodelar. E se aqui não tá bom pra mim, eu vou pra onde seja. Se já é difícil mudar nós mesmos, quisera mudar o outro, Sim. né? Se a gente tem que desprender uma energia imensa E não muda. pra mudar a gente, né? Assim, alterar hábitos. Mudar um hábito é tão difícil, gente. Já é desafiador demais. Sim. Né? Às vezes uma mudança assim, tipo, ai, nossa, eu preciso, sei lá, fazer uma atividade física 3 vezes por semana. Já é tão desafiador você criar esse novo hábito, criar essa nova rotina, se adaptar nesse novo modo de vida, nesse estilo de vida que você quer ter. Imagina você apontar o dedo e ficar falando, não, porque você precisa, porque você precisa, porque você... Não é. E é só um desgaste. Não é. Não adianta, não resolve. A mudança principal parte da gente. E pro futuro, Dai, o que você almeja para os próximos anos? O que você tá buscando? Você falou que tá agora, né, nessa fase de buscar a sua... cada vez mais se profissionalizar, focar nos seus sonhos. Sim, hoje eu tenho alguns projetos, sim. Como eu falei, agora eu acho que agora a jornada é minha, né? O que eu tinha de fazer lá pela minha empresa família, eu já fiz o melhor que eu pude. E agora... Hoje você continua fazendo a manutenção, né? Obviamente, que não dá pra parar. Estou por ali, sim. Mas agora o foco é me especializar muito mais nessa área. Algumas pessoas já me pediram atendimentos e várias coisas em palestras que eu fui. Eu não olhava pra isso, mas hoje eu já olho. Você já palestrou muitas vezes, né? Algumas. Olha só, E gente. eu descobri uma realização tão grande, uma satisfação tão grande, que aí eu falei, é esse o caminho. Então,
Pode ser que futuramente eu comece a fazer atendimentos e esse é um projeto que eu tenho e eu espero que em breve, assim, no máximo, próximo ano, eu consiga concretizar e sair por aí, transformando o mundo no que eu puder. Se eu conseguir mudar o pensamento de uma pessoa, colaborar para ela, para qualquer mudança, um detalhe, eu já vou ficar muito satisfeita. Então, uma vida... eu não sei, você sabe o valor de uma vida? Não, Eu não é sei, imensurável. Mas pra mim é isso. Um sorriso, alguém que fale, nossa, isso me ajudou. É isso que eu quero, é trilhar essa jornada agora. E o legal é que às vezes você pode não estar por perto para ver o fruto disso. Mas a semente você vai plantar, de alguma forma. Em algum momento vai frutificar. Seja pelas suas mãos mesmo, né? Auxiliando ali no dia a dia, estar ali do lado da pessoa, enfim. Ou no decorrer da vida dela. Exatamente. Em algum momento aquilo vai aflorar, né? Isso, boas sementes geram bons frutos. Então, exatamente. Né, a lei da colheita, ela é universal, independentemente de religião, independentemente do que você crê. O que você planta, você colhe. Simples assim. Eu me né? sinto num preparo de solo para começar uma plantação e... Que bom. É isso. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Que bate-papo gostoso. Teve muitos insights interessantes aqui. Espero que você realmente, que está acompanhando o nosso podcast, também tenha gostado. Então aproveita, já compartilha. Porque eu tenho certeza que isso vai inspirar muita gente, vai trazer muito conhecimento. E isso é a melhor coisa. Essa troca, né, que a gente consegue fazer através da comunicação é a coisa mais maravilhosa que a gente pode viver, assim. Isso é realmente muito mágico para mim. Eu me sinto muito honrada de ter tido essa oportunidade de conversar com você. Agora é o seu momento de você olhar para essa câmera aqui e agradecer, fazer o seu agradecimento à sua família, enfim, às pessoas que você sentir no seu coração. Se quiser deixar um recado também para quem está nos acompanhando, fique à vontade. Bom, para mim também um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma realização. Estou muito feliz, muito satisfeita. Obrigado pela recepção, foi maravilhosa. Eu queria agradecer, claro, minha família, meu marido, meus filhos, que são a base de tudo para mim, com toda certeza, que fazem parte do meu processo de evolução diário. Então, isso foi a minha maior realização. Eu queria agradecer também à empresa Hope, que hoje é de uma das mulheres que eu mais admiro e que faz um trabalho excelente, que tem uma equipe maravilhosa, que transborda amor, que faz o que pode para ajudar o próximo. Então, essa empresa, essa equipe, a doutora Miriane Miciano, que eu falo com orgulho e com boca cheia, assim, obrigado. Obrigado por fazer parte da minha jornada, por estar comigo, por eu poder agradecer você, por eu estar aqui hoje e por ser minha referência como empreendedora, doutora Miriane, muito obrigada. Queria agradecer também à empresa que eu fiz o treinamento, a empresa Silva 4. Foi aonde surgiu a transformação na minha casa, na minha família e de milhares de pessoas, o Dr. Laerte, muito obrigado. E agradecer os amigos, as pessoas que estão por perto, agradecer imensamente a todos que fazem parte da nossa jornada, muito obrigada. Eu não acredito, mas eu fiz esse treinamento também. Você é Silva? Eu sou Silva! Eu não acredito! Leader Training, claro, meu Deus! Sim, gaivota também? Também, gente, que coisa... Olha, na hora que você começou a falar de treinamento pessoal, eu falei, não é possível, será que é o que eu tô pensando? Esse transformou eu tive essa oportunidade. Vida, que bom. Eu fiquei muito feliz com o Kleiner, com todo o time, com toda a equipe. Eles são realmente fantásticos, Sim. né? E eu indico muito mesmo, porque foi transformador na minha vida. E eu só fiz porque a minha mãe fez. Que bacana. Em 1992. Né? Eu acho que eu tinha 92, 93. Eu tinha acho que 2 aninhos. Sim. E minha mãe fez esse treinamento na época, pela empresa que ela trabalhava. E depois ela falava isso pra mim. Eu cresci ouvindo ela falar desse treinamento. Ela falava e falava e falava. Meu Deus, e mas falava e falava que e falava. E aí teve um dia que eu falei, você quer saber? Eu vou pesquisar sobre isso, porque eu não aguento mais ouvir minha mãe falar desse negócio. E eu tive algumas dores emocionais ao longo da minha infância, tive síndrome do pânico e tudo mais. E aí minha mãe falou assim, filha, eu acho que isso pra você vai ser tão bom. E aí eu fui atrás e deu certo. Foi muito repentino e fiz no final do ano passado. Foi recente. No final do ano passado, recente, exatamente. E foi assim, me descobri muito. Me ajudou muito. Foi transformador. É transformador. Eu acho que, independentemente da forma, foi o que eu falei aqui no início. Independentemente da forma como você vai buscar esse autoconhecimento, seja através de um treinamento, seja através de terapia, não importa a abordagem. O que importa é você buscar isso. Sim. Ter coragem de abrir seu coração
para ressignificar as coisas e se desconstruir para construir melhor, né? Exatamente. Eu acho que esse é o objetivo. Se todo mundo tiver esse pensamento, o mundo, com certeza, será cada vez melhor. Num lugar bom de se estar, Exatamente. né? E é isso. Parabéns pela sua coragem, pela sua força. Parabéns à Miriane, que está aqui também com a gente, querida. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E sucesso sempre. Muito que você obrigada. continue aí transformando vidas através da sua experiência, do seu testemunho de vida, né? Muito obrigada. Tá bom? E volte, tá? Sim. Agora com os seus projetos novos, enfim, volte numa outra oportunidade para conversar conosco e, quem sabe, ampliar aí, né, o alcance de todo o trabalho que você vai desenvolver ao longo Sim. da sua vida. Certo? Certo. Até mais, então. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada pela sua presença. Aproveita, compartilha esse episódio com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai auxiliar muita gente, porque teve muitos insights maravilhosos aqui. A gente falou muito sobre saúde emocional, sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, enfim. Tudo isso é extremamente importante, independentemente da sua classe social, independentemente do cargo que você ocupe na empresa, enfim, para sua família, para você mesmo, principalmente, tá? Então, muito obrigada mesmo. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações e a gente tem um encontro marcado sempre aqui no nosso canal às 8 da noite em mais um episódio de podcast, tá? Então, até mais. Tchau!